Olá, galera. Eita, primeiro acidente da noite. Tudo bom com vocês? Ah, Nós temos uma ilustre convidada hoje. Ela se chama Carol Gataz. Eu quero que vocês entendam que o intuito das nossas lives, da gente chamar as jogadoras, os jogadores, é com o intuito de fomentar o esporte brasileiro, o esporte nacional, tanto dos atletas que ainda estão em atividade, quanto os atletas que não estão em atividade. Para vocês que quiserem anotar o endereço do nosso canal do YouTube, tem um canal no YouTube onde eu posto jogos antigos e jogos novos, tá? Ele se chama Marcos V. Gavantica. Depois eu vou botar aqui embaixo para vocês poderem acompanhar. E a gente tem a página também do Instagram, tá? Que são Jogos de Vôlei Gavantica, tá bom? Eu vou deixar tudo aqui embaixo. Vamos esperar a nossa convidada chegar, que daqui a pouquinho ela já tá aí. Olá, Jerusa, tudo bom? Olá, Denise. Lena Leite Dias, tudo bem? Boa noite, obrigado por vocês participarem. Marisa Santos. Marisa Santos é fã da Carol Gataz, viu, gente? Seja bem-vinda, minha querida. Parafernália, Net Pinas, Jaquinado, Lena Leites. Boa noite, Jaque. Maris Gomes. Gente, sejam muito bem-vindos, viu? Fico muito feliz que todos vocês estejam participando. Não. Aqui vai dar atrás. Com certeza, Marisa. Gente, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por vocês estarem entrando. Daqui a pouquinho ela tá aqui, ela é uma pessoa maravilhosa, super acessível. E a gente vai fazer uma entrevista bem legal com ela, viu? Espero que vocês estejam gostando. Para vocês que estão entrando agora, se inscrevam no canal. A gente tem um canal lá no YouTube, que é só de jogos de vôlei. Marcos V. Gavantica. Tá? Eu vou depois deixar soletrado aqui para vocês. Olá, Michael, boa noite, tudo bem? Nossa amiga tá chegando aí daqui a pouquinho, hein? Vamos lá. Fanáticos Vôlei, boa noite, obrigado por participarem. Deixa eu ver quem é. Tá chegando aí, hein, gente? Olá, boa noite. Tudo bom? Tudo bem? Tudo jóia, Acho que a Marquinhos? conexão- Tudo bem. Muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. Seja muito, Que bom. Eita! Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada, eu que agradeço. A gente fica muito feliz de saber que pessoas como você são jogadoras de expressão, estão sempre ali lutando e demonstrando voleibol. Vocês aceitem um convite desse, porque tem vários amigos nossos aqui que ficaram super felizes. E Que o bom. mais legal disso tudo é a quantidade de pessoas que você consegue juntar. Não é só pessoa adolescente ou jovem de meia idade, não. Não, tipo assim, várias senhoras entraram me pedindo, Marquinhos, eu posso entrar na live? Eu posso falar com a Gatai? Lógico que pode. O pessoal mandou pergunta, o pessoal se inteirou. Então, é isso que a gente está tentando fazer aqui. Eu vou Que te explicar legal. o que funciona isso aqui. Eu criei uma página no YouTube, com o meu Aham, nome, Marcos Vegavantica. Como você sabe, eu coleciono jogos, eu estou tentando fomentar a memória do brasileiro para as jogadoras que ainda aham, estão em atividade e para os jogadores que ainda não jogam. Porque tem muita gente que aham. não sabe certos jogadores. Então, eu estou aqui para isso, para a gente trocar informações, para a Para gente mostrar lembrar, quem é a né? jogadora e para lembrar que a gente vive de memória e vocês que fazem isso. Exato, Já exatamente. muito bem-vinda, tá? Obrigada, muito obrigada. E é legal, Marquinhos, que você estava falando já. Bom, primeiro, boa noite a todos, né? Boa noite a você, boa noite a todos que já estão Seja aí muito bem-vinda. acompanhando a gente.
E o que eu achei muito legal, assim, um do porquê eu aceitei o seu convite, foi que eu achei Uhum. muito bacana todo esse acervo que você tem aí de jogos do passado, porque eu mesma, primeiro que eu não lembrava, e segundo que eu não tenho mais esses jogos, porque há uns 15 anos atrás não tinha essa facilidade que tem de salvar jogos pela internet, como tem hoje, as coisas já ficam salvas e tal. A gente não tem, então às vezes fica muito difícil a gente ter essas memórias, essas recordações, né? Então, quando você me mandou, eu E, achei super legal e eu vi várias lembranças que realmente eu não tinha. Então, foi muito legal e parabéns pelo seu trabalho, que não é um trabalho, é um hobby, né? É um amor que você tem pelo esporte. sim, um amor. E eu que agradeço por tudo aí que você faz aí pelo vôlei. Ai, muito obrigado. A gente fica lisonjeado, sabe? Porque é com carinho, sabe? A gente faz com amor, a gente passa. Quantos jogadores eu já não sei de jogo, porque assim, Marquinhos, eu tenho. E quem não gosta de rememorar? Você tem seus Claro. amigos, no futuro você tem seus sobrinhos, você quer mostrar o que você fez. E às É, vezes a gente brasileiro não tem esse costume de ter memória, sabe? Então é isso é muito verdade. importante. Muito obrigado por fazer parte de tudo isso, tá? Imagina, eu que agradeço. Vamos lá, galera. Agora eu vou fazer uma entrevista com ela para vocês saberem quem é a Carol Gataz, tá? Como ela começou. Poucas pessoas sabem, mas a Carol Gataz, ela não jogou só vôlei. Para as pessoas É. que só acham que ela é craque do vôlei, vocês estão enganadas, hein? Essa mulher aí já foi artilheira de futsal e ela vai contar um pouquinho pra gente a história dela. Fica à vontade, Carol. Nossa, eu já aptidão para esporte, assim, sempre fiz com muita facilidade tudo. Minha mãe brinca que eu andei muito cedo, andei com 10 para 11 meses, eu já estava andando. Com 1 ano e 11 meses já andava de bicicleta sem rodinha. Então, assim, era uma coisa meio que... Minha mãe falava, não era normal, né? E eu sempre tive muita aptidão por esportes. E quando eu comecei a jogar aqui em Rio Preto, eu gostava muito, ia no colégio, fazer educação física e tudo, eu jogava de tudo. Uhum. Basquete, futebol de salão, handball, adorava. E eu disputava todos os campeonatos, né, pelo colégio, tudo mais, sempre eles me convidavam, né? E eu já fui artilheira, acho que porque eu era grande, né, forte, né, batia, Também. chutava a bola, E eu era artilheira de todos. E eu também até recebi um convite para jogar aqui no América de Rio Preto na época, né? Tinha futebol feminino. Uhum. E eu fui convidada para jogar, mas eu falei, acho que não vai dar certo. Eu gosto de vôlei e eu aí segui meus sonhos, mas eu gostava de todos os E esportes, na verdade. você era polivalente, assim, você além de ser alta, né, ser forte, você tinha aptidão para o esporte. É como se fosse uma É, coisa orgânica, né? Você não sabia qual é, seria o esporte, mas você saberia que você estaria ali dentro dele ligado e você seguia o seu coração, né? é uma coisa exatamente o que você falou, uma aptidão, uma coisa que é, sei lá, do sangue. Acho que eu acredito muito que a gente vem para essa vida com um propósito. E quando a gente acha algum propósito e seguir o propósito é uma benção. Então, quando eu achei meu propósito, e na época a gente não tem essa noção, porque nós somos muito novas, né, na época, enfim. Com Mas a hora certeza. que você consegue aquele caminho de fazer uma coisa com facilidade, fazer uma coisa que você gosta, parece que tudo faz mais sentido, né? E eu sempre achei sentido no esporte. Então, é basicamente isso. Isso é maravilhoso. É, Gente, não sei se vocês sabem, mas a Carol Gataz, ela é pentacampeã do Grand Prix. Grand Prix 2004, Grand Prix 2005, 2006, 2008, 2009. Ela é bicampeã do Final Four. Ela é tricampeã sul-americana de clubes, sendo que ela também é MVP, tá? Ela é vice-campeã mundial de clubes. Ela tem, assim, um vasto currículo na carreira. Ela é 4 vezes campeã brasileira, tá? Porque ela ganhou pelo Rexona, Rexona Days, pelo Finasa. Ela foi campeã aqui pelo Minas, onde ela está desde 2014. Então, assim, é um currículo é, vasto. E, assim, você serve como referência para muitas pessoas. Quando a gente colocou aqui para fazer, o que eu recebi, uma chuva de assim, falando, a Gataz eu tenho que ver, porque eu gosto dela, porque ela joga muito, as pessoas gostam do seu jeito, bom. da sua energia, e você demonstra que você está num momento assim, feliz da sua vida. Isso é muito gostoso de ver, entendeu? É, Conta que pra bom. gente, Carol. Na verdade, conta pra gente como é que foi a passagem dos clubes até você chegar na seleção. Na verdade, eu fui convocada a primeira vez na seleção juvenil, primeiro, foi em 99, né? Foi engraçado até porque eu fui para São Paulo, cheguei no São Caetano na época, que foi o time que eu fiquei lá em São Paulo, e fui convocada para a seleção paulista.
para jogar o brasileiro. Só que eu me machuquei, e aí eu fui cortada. Só que por eu ter sido cortada, o técnico da seleção paulista, por eu estar machucada, me indicou, falou, olha, a base tem muito disso, né? Os técnicos da base indicam as jogadoras para os técnicos da seleção brasileira, até para conhecer e tudo mais. E eu fui convocada para a seleção brasileira naquele ano. E fiquei. E a gente disputou o Mundial e nós somos vice, né? Na época tinha já a Gamova e tudo mais. Ela é a pedra do nosso sapato no Mundial desde sempre, né? Desde sempre. Mas, e depois eu segui no São Caetano, né? Eu fiz uns anos no São Caetano como eu dobrava, né? Ficava juvenil e adulto. Aí eu fui para o Rio de Janeiro, eu ainda era juvenil, Rio de Janeiro não, desculpa, foi para o Rexona em Curitiba. Joguei um ano lá, né? Era banco, claro. Eu voltei para o São Ali pra Caetano. Fernanda. Então, na época a Fernanda não jogava lá, né? Ela era a Kátia na época. A Fê não jogava. Mas assim, foi muito legal, foi uma experiência de vida, mas eu era muito nova, né? Aí voltei para o São Caetano, joguei no São Caetano no Açúcar União, e logo depois já fui contratada pelo Zé Roberto, pelo Finasa, né? Na época, Finasa Osasco. E logo nesse ano, em 2003, que foi minha primeira convocação para a seleção adulta. E lá eu fiquei alguns bons anos, graças a Deus. Poderia ter aproveitado mais, mas infelizmente, por alguns deslizes que eu tive na minha carreira, coisas que hoje eu vejo claramente que foram erros meus, mas fui muito feliz, graças a Deus. Ah, mas ninguém erra porque quer, não. Assim, a gente erra, às vezes, até com uma vontade de acertar. Eu não Com sei se você certeza. sabe, mas quando você jogava pelo Rexona, pelo Finasa, aí você jogava muito com a Carol, né? Era você, Carol, Aham, Valesquinha, tinha a Mari, teve um ano também que tinha a Soninha. Então, o que tinha. acontece? Você e a Valesquinha eram peças fundamentais para que o Finasa pudesse ter sucesso no ataque. Que não é uma coisa normal as meias segurarem o jogo. E É. eu lembro de um tempo técnico, o Bernardinho falando assim, pelo amor de Deus, vocês sabem que ela vai puxar China. E vocês continuam caindo na mesma finta, porque você é, Até hoje, quase né? 100% efetivo. Até hoje. E engraçado que você e a Valesquinha, assim, vocês são rápidas, mas com funções diferentes. A Valesquinha tinha que ficar no É. time passando e você tinha Aham. que garantir a rede. E vocês conseguiam as duas trabalhar isso muito bem. Como é que você desenvolveu isso, Carol? Olha, eu acho que, na verdade, assim, sempre desde a época, né, o meu principal fundamento sempre foi muito bloqueio, né? Sim, Era sempre meu principal fundamento. E eu fui, ao longo dos anos, realmente aprimorando essa velocidade no ataque. Tanto que você sabe mais. Eu também, quando assisto, às vezes, uns jogos mais antigos, você vê que eu sempre fui rápida, mas parece que cada ano eu fui melhorando essa minha velocidade no ataque. Por quê? Eu tinha que ter um diferencial, porque eu não sou uma jogadora, que eu falo que existem jogadoras, né? Eu não estou no nível da Fabizona e da Thaisa, que são jogadoras num nível acima de todas nós, que são jogadoras que fazem tudo assim com a maior facilidade, nasceram para aquilo, entendeu? Claro que sim, tiveram que treinar muito, óbvio, mas elas vão fazer e vão fazer bem. Eu tinha que treinar muito para estar ali, para chegar perto delas. Então, assim, eu tinha que treinar muito. E qual que era meu diferencial? Sempre foi a velocidade. Porque eu nunca saltei sim. muito, eu nunca tive um salto, né? Então, eu tinha que usar um pouco de alguma maneira, e era a velocidade. Só que tinha uma coisa ruim, né, na época. Quando eu era mais nova, eu nunca fui. Meu ataque pela frente nunca foi o meu melhor fundamento. Nunca foi. Só que eu também era desacreditada que meu ataque não era bom. Então eu acreditava que não era bom. Mas meu ataque pela Sim, frente é bom. Ele não é bom. Ele não é tão bom quanto meu ataque por trás. A minha facilidade de atacar por trás é muito maior do que pela frente. Só que eu nunca fui entendi. encorajada por isso. Então eu tive essa limitação por um tempo. Até eu descobri que Entendi. essa limitação, eu falei, opa, não é isso. E aí agora vamos dizer assim, eu joguei no Rexona, no Rio, o Bernardinho já acreditava na minha bola pela frente. E depois de Eu falo lá, aí. então, exatamente. E depois de lá eu comecei a acreditar mais nessas bolas. Então, assim, eu fui aprimorando. Que nem você falou, não é uma coisa que a gente vai aprimorando e vai entendendo o jogo, né? A nossa responsabilidade dentro do jogo, a nossa importância dentro do jogo. Acho que é basicamente isso. Sem contar que, assim, quando eu olhava lá 2008, 2009, você jogando, aí era a Érica, você, a Joicinha, a Fabiana, a Dani Lins, Fabi já lá atrás dando show.
Todo mundo Aham. comentou, todo mundo falou assim, gente, o Bernardinho, realmente ele faz assim, coisas mirabolosas, porque assim, todo mundo sabe que ela é craque de bola na China. Ela tá batendo a mesma bola pela frente. A gente costumava dizer que você era a Titienko brasileira, porque a Titienko da Rússia só bate China, mas Aham. é eficiência. Botou a bola Aham. para ela, a gente sabe que a bola vai cair no chão. Então a gente olhava Aham. você ali, a gente tinha essa mesma impressão. Ah, que Uma bom. outra curiosidade sua que eu Aham. reparei. Você sabe qual foi, assim, uma das meios que você mais jogou, que você fez dupla? Mas na seleção ou no time, no No clube? clube. A No clube. Valeuska. Ah! Jogou com ela no São Caetano, o Açúcar União Aham. São Caetano. Eu passei uma fita um dia desses. Aí você e ela, Aham. você novinha, Carol. William de É, técnico. Jogou com... gordinha, Isso né? mesmo. Mais cheinha. Jogou Eu com ela era no Vôlei mesmo. Futuro. Jogou com Foi ela no Amil Campinas. Jogou no com ela no Mil. Minas. Isso. Ela serve como referência Carnaval. para você? Então, isso que eu ia falar. A Val, desde sempre foi uma referência, assim, tanto como pessoa, né, que é uma pessoa que eu admiro demais, uma pessoa que, nossa, sempre foi uma inspiração, mas mais importante de tudo, como atleta. E como ela se porta sempre dentro e fora de quadra, no sentido de se cuidar, cuidar do corpo. E, na verdade, assim, eu comecei a me cuidar vendo o que ela fazia. Porque eu entrava lá no treino, eu via... aquele negócio que a gente fala assim, poxa, observa as mais velhas que vocês vão tirar proveito de alguma coisa. E eu observava muito a Sim, Valeuska, sempre foi uma referência para mim. Porque eu falava, caramba, essa menina, poxa, já é mais velha, olha como se cuida olha como ela cuida do corpo, como ela cuida da alimentação, como ela se porta. Eu achava o máximo isso. E eu comecei sim. a olhar e me espelhar nela. Então eu falo que hoje uma referência que eu tive e tenho ainda, né? Porque ela ainda não parou de jogar e eu falo para ela, Isso eu é falei, verdade. pô, enquanto a Valesca jogar, eu vou estar jogando também. Quero jogar igual. E ela é uma inspiração, sempre foi, sempre vai ser, com certeza. Isso é ótimo, porque as atletas, antigamente, a gente estava comentando sobre isso. As atletas hoje em dia têm uma sobrevida no vôlei. E é isso que a gente quer mais comentar aqui, que todo mundo me perguntou. Ah, fizeram duas perguntas aqui, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Ah, tá. Carol Zagatais é a jogadora mais amada do Brasil, tá? A Ivânia de Oliveira tá falando para você que ela é muito sua fã. Obrigada, obrigada, muito obrigada. Eu fico feliz demais. O Rogério, que é do handball, tá perguntando para você qual foi a levantadora que você mais gostou de atuar? Olha, eu já joguei com muitas levantadoras, né? Praticamente todas. Mas claro, mas claro que eu tenho que, né, a mais recente, e aqui eu acho que a minha eficiência mudou muito. Com certeza foi a Macris, sem dúvida. Eu acho que por alguns motivos, né? A Má, ela é uma jogadora que meu primo Luiz Felipe aí, um beijo, Lipe, te amo. Abração, Felipe. Oi, Bezerra. Tá aí. Na verdade, assim, a Macris é uma jogadora que é muito parecida do meu estilo de jogo, né? Então, assim, eu falo que a gente casou muito bem, porque ela acredita no meu jogo, né? Ela acredita na minha velocidade, ela tem uma velocidade de jogar muito alta, e eu também confio muito no jogo dela. Então, nosso jogo encaixou. Eu acho que, com certeza, a minha eficiência com a Macris melhorou demais, com certeza. Nossa, você chegou em 2014. O É. que eu falo é que você é igual vinho. Quanto mais velha, melhor. Você chegou em 2014 no Amém! Minas e cada ano você tá igual uma menininha, porque assim, Graças a parece que Deus. a matriz reacendeu em você uma vontade imensa de jogar. E a gente vê uma Carol que sempre se doou, óbvio, mas assim, se doa, não quer sair, quer jogar, quer sacar, quer ficar dentro da quadra. Todas as equipes, quando vão jogar, fala, cuidado com a bola delas. Porque você não faz só aquela China estendida. Você faz aquela China menor, que é um tempo atrás, mas você puxa Tempo a corda Costas, das é. pernas. Só que a Tempo mesma Costas. bola que você vira o tronco para bater, aqui é o mesmo que você faz aqui. Então, assim, É, começa a ficar uma bola que, por mais que você marque, você tem variações de golpes. sim. Você acha que a Macris, ela, com a equipe do Minas, com aquela forma que vocês jogaram, ela consegue conduzir muito bem isso até para as outras atletas? Como é que isso funciona? Não, com certeza, que nem eu falo, né? Eu acho que tudo depende do time que a gente tá, né? É claro que Sim, nosso time, se a gente tem o passe na mão, tudo vai facilitar para a Macris fazer as jogadas dela. E mais do que nunca, se tem as outras jogadoras que também são rápidas, mais ainda sim, facilita o jogo dela, porque é super difícil de marcar. Quando eu tô jogando contra a Macris,
né, às vezes no treino e tudo mais, é muito difícil de marcar ela, porque é muito rápida, né? Então ela finta, ela olha o jogo, ela sabe, ela entende, né? Então, assim, é uma jogadora que sabe jogar com bolas rápidas. Com passe na mão, bolas rápidas. Então, eu acredito que seja muito difícil de marcar, né? Então, isso é uma das nossas armas, né? Não é, não é, Coisa boa, não é né? segredo, não é segredo para ninguém, né? Mas eu fico muito feliz de ter ela no meu É time. maravilhoso. Eu queria Exato. ressaltar que em 2018 vocês fizeram a final do Mundial de Clubes. Uhum. Mas na semifinal, vocês pegaram a X-Base, que para mim era uma seleção que tinha Bosco, tinha a É. Americana, tinha a Kim, Kim, era um time assim, quase imbatível. E vocês, em é. 24-19 no 7, você foi uma das responsáveis, vocês conseguiram virar aquele placar. Qual foi a sensação? Porque assim, na final, o Vakif é uma seleção mundial, mas vocês Aham. conseguirem o feito de chegar numa final, explica pra mim, Carol, como é que vocês prepararam aquilo ali? Porque o que eu senti ali vendo aquilo é que parece que o Lavarini plantou uma autoestima em cada um de vocês que era uma coisa fora do sério. Vocês É. jogavam igual uma música. Tudo dava certo. Eu tenho muito carinho de falar desse time de 2018, porque realmente foi especial, assim. Foi, com certeza, se não foi o melhor, foi um dos melhores grupos e times que eu já trabalhei em toda a minha vida. Natália e Gabi, não preciso nem falar, além de ser jogadoras excepcionais, são pessoas maravilhosas que eu amo demais. Então, assim, era fácil, né, a gente jogar. Tanto que a gente, graças a Deus, a gente ganhou tudo aqui no Brasil. Agora, o engraçado foi, no Mundial, a gente chegou no Mundial, a gente tinha jogado pouco, né? Não sei se você lembra, a gente tinha Sim. jogado o Mineiro, que a gente tinha ganho, e a gente tinha começado a Sim. jogar a Superliga. E na Superliga, a gente ainda tinha os problemas de joelho, eu, a Gabi, a Nath jogava um jogo, não jogava outros, então era sempre um problema. E nesse começo, a gente não tinha noção, e eu vejo hoje, porque eu brinco que se a gente tivesse a noção do que o nosso time podia fazer, depois que terminasse a Superliga, se a gente tivesse ido para o Mundial logo depois da Superliga, eu tenho certeza que a gente ia ganhar esse Mundial, porque o nosso time era muito forte, muito junto, não só os titulares, como as reservas, todo mundo. E era um grupo muito fechado, muito unido. E talvez, assim, aquela semifinal, realmente, nós tínhamos feito um jogo treino contra elas, contra o Exad lá, uns dias antes de começar o campeonato. A gente tinha ido bem, tinha perdido de 3-1 na época, se não me engano, e a gente tinha ido bem. E beleza, a gente estava, poxa, vamos lá, e vamos. E a gente não, e até no primeiro jogo, no primeiro jogo que a gente teve contra o time, acho que não lembro da Azerbaijão, eu não lembro de onde era. Não, foi do. Ah, não me lembro agora. Mas nós ganhamos de 3-2, foi da China, não lembro. E a gente fala, caramba. E aí depois fluiu, entendeu? Aí na semifinal, com certeza, a gente falou assim, meu, por que não? Por que não dá certo? E realmente isso. O Lavarini, óbvio, era um grande técnico, sempre foi um grande incentivador, ele sabe disso. E eu adoro ele, adorei jogar com ele. E ele fazia a gente acreditar mesmo. E o time... E melhor de tudo, é assim, a gente fala assim que existem grupos e grupos, né? Eu falo isso porque eu tenho até que tirar muito o chapéu para a Mara, porque a Mara é uma pessoa sensacional. E naquele campeonato, ela foi para o banco para Miami, que jogou super bem e mereceu ser eleita uma das melhores centrais do campeonato. Mas você vê que assim, a Mara, em nenhum momento, ficou triste, ou ficou puta, ou fazia cara feia. Então, assim, você via que todo mundo torcia para todo mundo estava num grupo. E às vezes não é assim que funciona. A gente fala que seria o ideal de todos os grupos, mas infelizmente não é o que acontece. Então eu falo que isso também ajudou, sabe? Essa força do grupo. Então, assim, todas que estavam ali era muito forte. A Bruninha, quando entrou, Bruninha levantadora, quando entrava de inversão, maravilhosa com a Malu. Maravilhosa. A Bruninha é uma das levantadoras que eu mais amo jogar também. É super rápida, super inteligente. Ela é baixa, mas é uma jogadora super inteligente, rápida, sabe? Então, Dá assim, pra jogar. Dá pra jogar. claro que dá. Vai Vai jogar muito, vai jogar muito. Já joga muito, mas vai jogar. Fiquei triste dela ter ido embora, né? Mas do meu time, né? Mas eu sei que ela tem que. Eu torço para que ela jogue muito. Mas enfim, eu acho que isso tudo que aconteceu nesse Mundial, né? Óbvio, na final a gente não tinha essa dimensão de tudo que foi, mas eu falo, cara, isso foi uma vitória do grupo, assim.
E depois que a gente cai a ficha, fala, nossa, a gente podia ter ido mais? Claro que podia, mas a gente foi até onde a gente pôde no momento, entendeu? Com Então essa foi certeza. mais ou E menos a assim, história. foram reverenciadas, cara. Isso foi maravilhoso. Me Foi pra conta uma gente foi um coisa. ouro, né? Claro que a gente não. Claro que a gente Com queria ter certeza. ganho ouro, mas a gente sabia das nossas dificuldades e sabia da nossa, né, o que era o Vaquife, o que era o Minas. Então, pra gente foi uma vitória, com certeza. Com certeza, e assim, o investimento que eles fazem para o time que eles têm, eu acho que chega a Ah, ser uma obrigação, porque não tem com como, né, certeza. comparar, na verdade, o valor que eles foram. Vocês foram com brasileiras, eles foram com uma seleção mundial. Então, assim, para Ah, mim, essa total. vitória o público brasileiro reconhece muito. Não, Conta uma coisa exatamente. para mim. Você jogou na Itália em 2007, 2008, no Monte Schiavo, Yes, não Monte foi? Como é que Chiavo, foi a yes, temporada por aham. lá? Para mim, em especial, não vou dizer que foi a melhor do mundo, porque não foi, né? Na verdade, eu esperava muito mais até da minha atuação, de repente. Eu não me adaptei do jeito que eu deveria ter adaptado. O time lá é muito diferente, né? A gente fala de estruturas e gerenciamentos aqui do Brasil e lá fora é muito diferente. Lá fora, você é uma estrangeira que tem que resolver. E é muito difícil você entrar num campeonato diferente e se dar bem logo de início. É muito difícil. Tem gente que até consegue, mas é muito difícil. Você tem que ter um tempo de adaptação. O que eu não Com tive. certeza. Porque naquele ano eu já estava na seleção, já cheguei com o campeonato rolando. Ou seja, eu tive que tentar me adaptar ao todo. E não é fácil, porque lá o dono do time, ele sabe aquele cara que entrava no vestiário para falar e atrasava salário quando não ganhava, enfim. Então foi muito difícil. Mas, em contrapartida, era o campeonato mais forte do mundo na época, né? Então, assim, para Verdade. mim foi muito enriquecedor de ter jogado com todas essas jogadoras que, é, de todos os países, as melhores de todas as seleções estavam ali concentradas. Então, para mim, eu achava que era uma vantagem, uma coisa boa, por quê? Porque era um ano pré-Olimpíada. Então, para mim, eu Sim, falei, tem um campeonato, joguei a Champions, joguei o campeonato italiano, e para mim foi uma experiência muito enriquecedora. Mas, assim, né, infelizmente não foi faz o que a gente parte, né? esperava, mas faz parte como experiência, acho que tudo é uma experiência. Com certeza. E eu acho que fica a experiência de que você buscou enriquecer o seu currículo, não só o currículo, mas a experiência da jogadora. Ela poder jogar não só na seleção, mas em outros lugares com outras jogadoras de outras seleções. E só de você ter essa Com certeza. intenção, isso é enriquecedor da atleta. É, com É certeza, amor ao vôlei. oportunidades, né? Exatamente, Com exatamente. certeza. Vou te fazer uma pergunta, hein? Fala Ah, para mim. é, Escolha para mim duas centrais que você acha excelentes da história do vôlei brasileiro. Aí você pode escolher o que você quiser. E fala para mim duas do Internacional. E todo mundo pergunta isso. Ah, Marquinhos, pergunta para ela duas de lá, duas de cá. Eu falei, tá bom, gente, eu vou perguntar. olha, eu acho que escolher duas é muito difícil, né? Mas, assim, É uma sinuca tiveram agora. várias grandes jogadoras de cada época, né? Eu falo que Sim. da época das meninas mais antigas e tudo mais, Maurício aí, tiveram ó. Maurício. Pô, Carol é Maurício, um fera demais, beijo. ó. Ah, eu que sou fera, olha, Parabéns, ele que é Maurício. fera, eu sou fã demais, Maurício. Nossa, Um já pedi para beijo, fazer uma live com ele. sou fãzaça sua. Demais, ele sabe disso. É um dos caras que, infelizmente, não vi jogar tanto, mas o que eu vi jogar não tem Vou melhor te que ele mandar na umas posição. fitas. Vou te mandar umas Não. fitas para tu ver, tu vai ficar Olha, de bobeira. não, eu Vou lembro mandar para mais ou você. menos, mas não, eu lembro, eu não vi todos os jogos, mas com certeza foi o jogador que eu mais vi jogar e que eu acho um dos melhores do mundo em todas as épocas. Mas eu amo ele. Mas enfim, eu acho que assim, eu joguei com várias jogadoras e eu acho que pela história e pelos títulos olímpicos, não teria como não Sim. escolher. Eu não vou conseguir escolher duas, mas talvez três, eu acho. Para mim Você poderia é uma sinuca, hein? Valeuska. Para mim, Valeuska, Fabizona e Thaisa. Eu acho que são jogadoras que era muito. Talvez eu explicando assim, porque eu falo que são jogadoras que, quando tem duas jogadoras dessas no meio de rede,
as outras equipes têm que se preocupar muito mais. Por quê? Se você não tem as centrais do gabarito delas, as jogadoras da ponta vão ficar muito sobrecarregadas. E é muito difícil ter essas jogadoras num time. Então, eu acho que essa fase, toda essa fase da seleção bicampeã olímpica e até mais, né, da seleção de ter tido êxito tantos anos, foi muito graças a essas jogadoras. Porque a seleção tinha outras jogadoras, que nem Sheila, Fabizinha, que eram ao concurso, própria Paula Pequeno, Jaqueline, enfim, todas que foram campeãs olímpicas, mas as duas eram fundamentais, as três, né? Valeuska, Fabizona e Thaisa eram fundamentais ali na seleção, né? E de um lado de... Oi? Para o time funcionar, porque passa a ser um Brasil onde as meios... as pessoas temiam as meias porque, meu Deus, eram altas demais. O Brasil mudou, o Brasil tinha meios que elas eram muito rápidas, muito eficientes, mas elas tinham pouca estatura. E, de repente, você consegue concentrar meios que elas são boas, mas são diferentes. A Valeuska era aquela jogadora que ela vai bater aquela bola tanto chutada na frente quanto na China, ela passava nos clubes, ela passava na seleção, defendia. Aí você pega a Fabizona, estica aquela China que abre e vem para cá. E quando chega a Thaisa, que tem aquela personalidade boa, forte, e é uma pessoa guerrida, que se ela chegar na rede e falar, não vai passar, eu tô aqui, você se anima de ver que assim, ela tem aquele gosto da seleção para jogar. Então acho que são diferenciadas. São diferenciadas, não tem nem o que falar. Com certeza elas, assim. Agora, fora, eu não sei te falar, assim, acho que tiveram algumas, vou lembrar agora, mas eu acho que a Kirandemo dos Estados Unidos, eu achava ela muito boa quando eu jogava contra, né? Hoje em dia, tem que pensar, assim, deixa eu pensar uma mais, assim... Tem algumas muito boas, mas eu acho que igual as meninas aqui do Brasil, nenhuma chega aos pés, assim. Então, é difícil até falar, né? As minhas são boas, né? Então, é difícil falar. Mas o Brasil tem uma boa safra de meios, né? Que a gente fala, Zé Roberto vai ter uma dor de cabeça, mas uma dor de cabeça boa, porque ele sabe que na casa dele as centrais fazem bem o dever de casa. Exatamente. Que é uma coisa boa, né? Há uns anos atrás, antes da gente entrar na seleção, eu, Valeuça, a própria, né? Que já é bem mais nova, às vezes tinha um pouco dessa carência de centrais altas, né? E várias centrais. Antigamente era outra carência. E hoje não. Hoje em dia a gente está muito bem servida de centrais, né? Então todas fazem a função muito bem. Então, que ele tenha uma boa dor de cabeça aí, né? Não tem só uma boa dor de cabeça. Isso que a gente vai falar agora. O que acontece? As pessoas não sabem, mas para quem não conhece a Carol Gataz, ela sempre foi muito dedicada. E a Carol está lá na seleção desde 2003, 2004. Então, o que acontece? A Carol viu um corte de 2004, junto com a Leila. Viu um corte de 2008, que ela participou do grupo até o finalzinho. Poderia estar em 2012, porque, assim, a questão das meios, ela estava super correndo atrás e sempre correu. Sempre esteve entre as melhores. E o que acontece? A gente estava comentando que de repente, o destino reacende aquela Gataz e você faz aí uma das 3 melhores, eu acho, temporadas da vida, porque, assim, todo mundo vai pensar antes de ver uma Carol lá na frente. Então, o que acontece? Você tem, para quem não sabe também, ela tem uma fascite plantar, então, que é algo eu que ela tive, precisa... agora não tem mais. Não tem mais, não? Passou? Não, eu não tenho, não. Isso aí foi na época... Isso aí foi na época foi depois das Olimpíadas, né, de 2008, que eu tive essa fascite. Mas hoje, graças a Deus, não tem mais nada, zerado. Não? Amém. Então, não. O que eu tinha... Só para complementar, o que eu tinha mais era o meu joelho, né, que tava um pouco ruim, né, mas eu já tô, graças a Deus, o corpo médico do Minas fez um trabalho muito bom e tá fazendo um trabalho muito bom comigo ao longo desses anos e meu joelho tem se estabilizado e, graças a Deus, está super bem. Tanto que na última temporada não fiquei de fora de nem treino, nem jogo por causa do joelho. Fiquei de fora por outras coisas, mas não por causa do joelho. Então, graças a Deus, está tudo certo. E, bom, falando de expectativas, cara, a minha é a maior possível, né? Eu falo que eu acho que Deus não faz nada na nossa vida por acaso. E Ele colocou essa chance em mim de novo. E com certeza eu vou tentar agarrar com unhas e dentes. Nada vai me impedir, não é minha idade que vai me impedir, não é outras pessoas que vão me impedir, não. Eu vou tentar fazer o que eu tenho que fazer.
Se a comissão técnica, e se no momento certo, da hora, né, de Tóquio de 2021, tem um ano ainda pela frente, então é chão. Infelizmente, o ano passado eu estava numa crescente boa para a fase final, ótimo. Agora nós ficamos 5 meses parada, não é uma coisa fácil de se retornar, mas a gente espera que retorne da melhor maneira possível, né? A gente vai ver como que vai dar procedência para o campeonato e tudo mais. Mas, com certeza, é um grande objetivo da minha vida, da minha carreira, porque é um grande sonho desde quando eu sou menina. Então, eu não vou deixar de desistir desse sonho. Então, eu vou correr atrás e vou fazer tudo. Se eu não for, é porque eu vou virar e vou falar assim, realmente não era para ser. Mas se não for para ser, é porque tem as jogadoras que estejam melhores que eu, na verdade, que eu vou me preparar da melhor maneira possível. Eu vou estar rezando para que você esteja, o Murilo Abreu, a Lena, Marisa, o Rafael, todo mundo aqui está torcendo para que isso aconteça, porque, assim, meritocracia, você está correndo muito atrás e tenho certeza que o Papai do Céu vai te abençoar e você merece muito isso, viu? Amém, amém. Se Deus quiser, eu vou fazer por onde, com certeza. Já faz. Deixa eu te fazer uma pergunta. Falando de Superliga, a gente teve a pandemia, tinha aquele bolo ali dos times, vocês trouxeram no Minas na temporada passada, né? Que eu já digo que a passada que acabou e agora a gente está esperando a outra. Vocês acharam um time que ele ficou maravilhoso quando a Rabadzeva chegou? Não que não estivesse, era um time bom, sim, só que um time que estava faltando mas se encaixou. alguma coisa que deve. Encaixou, porque ela dá volume de jogo, ela passa, ela é inteligente para virar bola. Então, quer dizer, com o passe da mão da Macris, você e a Thaísa destruíram a competição. Ali no finalzinho, o bolo dos 4, estavam vocês, o Praia, o Rio, ali por fora o Bauru, mais umas 2 equipes. O que você achava? O que você acha que, chegando naquela fase final ali, você no mata-mata, como é que você acha que o time ia se pôr? Vocês tinham pretensões da final? Como é que isso estava funcionando na cabeça de vocês? Não, é claro que todo mundo, de todos os times ali, se você fizer essa pergunta, todo mundo vai falar a mesma coisa, né? Mas assim, eu não esqueço que nós ganhamos do Osasco, fomos para o Rio, a gente perdeu para o Rio de 3-1 no jogo que a gente não jogou bem, né? Mas o Rio jogou muito bem. Então, naquele jogo a gente perdeu ali a segunda colocação, a gente ficou em terceiro e a gente ganhou do Praia no último jogo do retorno e já ia começar os playoffs. Só que ali a gente estava muito empenhado e muito focado no que a gente queria. E mesmo sabendo que a gente ia pegar o Rio, que é um adversário super forte, estava super bem preparado, estava também na mesma situação que a gente estava super confiante, entendeu? Exatamente o que você falou. Nosso time estava muito encaixado, unido. E assim, e só estava numa crescente. Então, assim, aquela derrota contra o Rio Claro ficou engasgada, entendeu? Então, assim, a gente estava se preparando ali para ir para cima. A gente tinha o Barueri, né? Claro, a gente ia ter que se esforçar muito para jogar contra o Barueri, porque eram meninas novas, mas que estavam super bem na competição. E depois tinha o Rio ainda que a gente tinha que enfrentar se a gente quisesse chegar na final. Que a gente sabia que ia ser uma pedreira, mas a gente estava preparada para todos os tipos de dificuldades ali. Faz parte, né? A gente já está acostumada, né? A gente sabia que essa Superliga foi a mais parelha de todos os anos. Então, independentemente de quem a gente pegasse na semifinal, ia ser difícil. Então, a gente estava tentando nos preparar da melhor maneira possível ali. Então, eu posso imaginar. Infelizmente, não deu. Acontece. Teve um ano, se eu não me engano, foi 2016, 2017. Não vou lembrar o ano agora, entre 2016 e 2017, que a Hooker veio para o Minas. Tinha a Jaqueline. O time de vocês era excelente. E vocês fizeram um jogo, assim, vocês fizeram semifinais impressionantes contra o Rio de Janeiro, que era de matar ou morrer. Foram 3-2, jogos suados, assim. Eu ali, naquele ano, eu falei assim, gente, o Minas vai tirar o Rio da competição. E, de repente, o Rio, bum, perto do jogo final, assim, o Rio reacendeu. O que você acha que ali faltava para vocês darem um passo mais à frente? Porque, em si, a obra do conjunto do time
tava quase formidável, tava quase perfeita. E parece que depois do terceiro jogo, do segundo, se não me engano, vocês ganharam assim, vocês ganharam um muito fácil, o outro foi um 3-2, aí voltou. Você acha que faltou alguma coisa ali? Você acha que, de repente, Você está falando daquele ano que a gente estava ganhando e depois, você lembra que a gente estava ganhando de 24 a tanto? Isso, esse mesmo. Teve um jogo no Tijuca. Isso. Na verdade, eu acho que foi mais isso, sabe? Eu acho que foi essa... Érica mandou beijo. Desculpa interromper. A Érica mandou beijo. Eriquinha, um beijo. Loura, beijo. Amo você também. A Érica. Mas eu falo assim que naquele jogo, naquela semifinal em especial, né? Eu acho que nós nos desestabilizamos psicologicamente. Por quê? Porque eu acho que nós vínhamos de uma boa vitória, a gente estava para ganhar e fechar o segundo jogo, e acabou perdendo ali nos últimos detalhes. Eu acho que as coisas acabaram desandando. Era para acontecer aquilo? Claro que não. Todo mundo vinha perguntar, nossa, mas não é possível. Vocês são vocês são profissionais, não deveriam deixar, nananã. São coisas que acontecem e são coisas que a gente tem que pegar de aprendizado. Realmente a gente deveria ter lutado mais, nos fechado mais, mas na época não aconteceu. Então isso ficou uma de lição, infelizmente, para que a gente possa não acontecer, né, esses erros, esses psicológicos abalados, como aconteceu naquela vez. É verdade, e acontece. Conta pra gente, você tem um técnico inesquecível, alguém que você fala assim, nossa, esse técnico aqui me ensinou, não só jogo, me ensinou disciplina, ou eu tenho uma admiração, ele foi uma inspiração, ele foi alguma coisa na minha vida que ele mudou a Carol. Olha, eu seria injusta se eu falasse de uma pessoa só, mas eu falo que todos eles, todos os técnicos com quem eu joguei, eles me deixaram uma coisa boa, eles deixaram coisas positivas na minha vida. E isso eu sou muito grata, porque assim, jogar com Bernardinho, Zé Roberto, Luiz Omar, Paulo Coco, Stefano, Nicola agora, que são técnicos maravilhosos, são grandes nomes do vôlei mundial. Para mim, eu só tenho que agradecer e tentar pegar o que cada um possa passar, que por mais que alguns sejam parecidos um com o outro, eles sempre têm uma particularidade que você pode estar sugando alguma coisa positiva deles. Até as negativas é bom a gente sugar, até para a gente aprender a lidar com aquilo. Então eu falo que, assim, tive vários, não só técnicos, como líderes, né? Porque todos eles são líderes, que sem eles eu não estaria, de repente, até hoje jogando voleibol. Então eu só tenho que agradecer. Sendo a nossa líder de hoje, né? Aprendeu com os líderes para ser uma líder dentro de quadra. Isso é muito bom, hein? Graças a Deus. Eu tento pegar esses exemplos positivos e é sempre bom, né? Isso é ótimo. Fala para mim uma jogadora que você gostaria de ter jogado que você não jogou. Porque às vezes a gente olha assim o mundo, igual você falou, jogou com várias jogadoras lá, ou até mesmo aqui, mas teve uma que você falasse assim, poxa, eu queria ter jogado com aquela jogadora, não jogou porque a gente não se encontrou no time, porque a gente não estava na mesma época. Teve alguma que você olhou e falou assim, eu tenho maior vontade de jogar? Eu tive. A Fernanda é uma delas, né? Que eu acho que o jogo dela é uma jogadora que eu joguei na seleção, mas era uma época que eu era muito nova, eu treinei muito pouco, nem jogava quase, né, direito com ela, era outro estilo de jogo meu na época, mas eu acho que é uma jogadora muito inteligente, que eu teria me adaptado muito fácil. Eu acho que outras jogadoras também, Mana Moser também, que pela liderança dela, pela expressão que ela tinha dentro de quadra, são jogadoras brasileiras que eu não tive a oportunidade de jogar e que eu sempre admirei muito, por serem atletas ícones, atletas que tiveram um êxito numa geração, né? Então eu acho que essas duas aí. O restante, graças a Deus, aqui no Brasil, eu acho que joguei com as principais e sou muito feliz também por isso. Graças a Deus. Me fala uma coisa, você jogou, assim, eu estava olhando outro dia um vídeo bem antigo, que eu digo porque você vem lá da geração da década de 90, do final de 90, começando. Então, se a gente for botar no papel mesmo, a Carol tá aí há 20 anos, são 20 anos de estrada, tá? Viu muita jogadora parar, viu muita jogadora começar. Ela foi da galera que começou, ela foi da galera que estava ali na mesma idade, ela passou, tá aí hoje com 39 anos. Carol, foi uma pergunta de um deles aqui. O que você vê na diferença daquele voleibol que você chegou jogando e o que você vê hoje? O que mudou?
O que ajudou ou o que você acha que prejudicou um pouco o voleibol? Não, acho que todas as mudanças para o voleibol, como está hoje, foram benéficas, né? Tiveram algumas Uhum. mudanças. Na minha época, eu peguei as centrais passadoras ainda, eu cheguei a passar no infanto. Eu acho que foi uma mudança positiva para o contexto do jogo, porque não que as centrais não teriam condições de passar, mas a gente sabe que uma jogadora feita para aquilo, né, moldada para aquilo, dá um volume de jogo muito maior. Com Com isso, certeza. também possibilitou ter várias mudanças no voleibol, como a velocidade. Eu acho que hoje o vôlei está muito mais veloz do que antigamente e, em contrapartida, muito mais forte também. Então, você vê jogadoras, eu falo que jogar um campeonato mundial de clubes é muito legal, mundial também, né? Óbvio, mundial de seleção também, mas eu acho que, para mim, foi, depois de muitos anos, muito importante, porque eu vi o tanto que o voleibol tem evoluído e ainda vai evoluir, porque jogadoras de 19, 20 anos, meninas despontando agora, meninas super fortes, assim, dando na bola, estão nem aí, umas opostas que você vê que vão lá e sacam viagem. Então, o voleibol se tornou um voleibol de força, mas ao mesmo tempo veloz. Então, assim, você vê, só olhar os vídeos de antigamente como agora, para você ver como o voleibol ficou dinâmico, né? Então, assim, muito mais estudado, com todas essas tecnologias que a gente tem hoje, muito mais fácil, porque você tem um vídeo, você pode trocar, você pode ver um jogo que está passando lá na Turquia, já pode estar na hora, que você antigamente tinha fita cassete, que demorava. Enfim, várias coisas que modernizaram, né, e ficaram melhores no vôlei, que só ajuda. E o vôlei está se evoluindo, é natural isso, né? Natural, com certeza. Como você vê, ano que vem tem a Olimpíada, né? 2021. Por causa dessa pandemia, ela foi adiada. Quem que você acha que está ali no recheio do bolo para... Porque, assim, hoje a gente não tem, a gente não tem uma seleção favorita. A gente tem o Brasil, que tem uma tradição que vai estar sempre entre o bolo delas ali, e Uhum. tem sempre os times correndo por fora. O que você acha, ao seu ver, eu não vou falar não, porque senão o pessoal vai dizer que eu estou falando. O que você acha que são aquelas seleções, que eu sei que você deve estar acompanhando, ansiosa, quais são aquelas seleções que estão ali, que elas podem cortar essa fatia do bolo e serem presenteadas? Olha, eu falo que para mim tem algumas seleções favoritas, né? E tem, claro, as Uhum, seleções que podem surpreender. A gente sabe disso. Eu acho que as uhum, favoritas é China, sem dúvida nenhuma. Itália, que vem muito forte também, por causa da Egonu. uhum, É, o próprio Estados Unidos, que sempre tem um time super forte, que estuda muito, né? O Brasil sempre também. A Sérvia, né, que sempre está ali. Mas eu acho que tem seleções que podem vir a dar uma beliscadinha. A Turquia, a própria Turquia, né, que a gente sabe nossa. que tem jogar. Que pode ser que às vezes surpreenda, né? O Japão, que ali é um time que sempre está beliscando alguma coisa, são times mais chatos. A Coreia, a própria Coreia do Lavarini também. Mas eu acho que as Uhum. principais mesmo, eu me arrisco a dizer que são essas: China, Itália, Estados Unidos, Brasil e Sérvia. Então, nesse exemplo aí que você me deu, você falou para mim sobre três dessas quatro, cinco seleções que você falou, ah, três delas, na verdade, contam com o poderio de ataque de alguém. Vamos supor, a China tem como destaque Azul, a Uhum. Itália tem como destaque a Egonu, Engano. a Sérvia tem como destaque a Boskovic. Eu acho que o time que mais se aproxima do voleibol brasileiro, em termos de hegemonia, a Fernanda Venturini. Ela acabou de mandar um beijo para você. Ah, manda um beijão pra ela. Fê, Beijão, beijo! Fê. Beijão, Fê. Eu acho que a seleção que mais se aproxima, o que acontece? Os Estados Unidos criaram uma seleção que elas jogam de uma forma meio homogênea. Você vê que eles conseguem fazer com o campeonato universitário quatro apostas, seis, oito ponteiras. A gente olha uma ponteira que no outro ano já é uma mais nova. Então, o que você acha dessa dependência que as outras seleções acabam criando, né? E Brasil e Estados Unidos continuam com um time que a homogeneidade, né? As meias, as pontas, todo mundo consegue pontuar numa mesma proporção. Você acha que Uhum. isso é da escola, são das escolas, ou você acha que isso passa pela mão dos técnicos? Como você vê? Eu acho assim, eu tenho a minha opinião, tá? Isso aí, eu não sei te falar, Sim. mas assim,
Eu acho que quem tem, por exemplo, eu acho que não é benéfico por um lado, uma seleção como a China, por exemplo, ter uma jogadora que é destaque, né, e ter as outras jogadoras que complementam. Mas ao mesmo tempo eu vejo isso como uma coisa não tão boa, porque você acaba tornando que o jogo acabe sempre naquela jogadora. Então o time fica muito Sim. dependente daquela jogadora, tanto ela quanto a Igonu, quanto a Buscovic, a gente sabe. Então assim, se um dia uma jogadora dessa não está bem, teria que achar outros caminhos. Por outro lado, Brasil, Estados Unidos, sempre tem um time mais homogêneo, né? O Brasil agora, né? A gente sabe que futuramente a gente pode até ter problemas na renovação, mas o Brasil sempre teve ela sempre foi muito homogêneo, né? Que nem você falou, as Sim. centrais são muito boas, tanto quanto as ponteiras, quanto as opostas. Então, não ficava dependendo de uma jogadora. Então, eu acho que isso faz com que tanto o Brasil quanto os Estados Unidos consiga dar um ritmo de jogo mais, vamos dizer assim, que não seja tão previsível. Entendeu? Entendi. Mas eu acredito que seja opções técnicas dessas seleções que têm uma jogadora que são incríveis, que são muito fora do patamar, porque eles têm uma jogadora realmente que decide, que, né? Eu também, eu gostaria de ser uma jogadora dessa no meu time, eu vou falar que não, quero, Com claro que eu quero. certeza. Mas, assim, nosso time, como não tem uma jogadora, tem várias jogadoras boas, mas não tem uma azul, eu acho muito melhor porque todas as jogadoras que nós temos conseguem fazer praticamente a mesma coisa que uma jogadora faria. Então, eu acho mais ou menos isso. Parabéns, hein? A sua visão foi ótima. Quer dizer, de repente já está nascendo uma técnica aí. O que você pretende fazer depois que você parar, Carol? Eu não sei, eu não sei. Técnica eu acho difícil. Eu não sei se eu trabalharia com vôlei, porque é uma coisa que eu gosto de jogar vôlei muito, mas Pra você caramba? acredita? Não, gosto muito, eu amo jogar vôlei, mas você acredita que eu não consigo assistir jogo de vôlei? Eu nunca assisti, eu nunca Sério? peguei para assistir, por exemplo, nossa final, que a gente ganhou Caramba. contra o Praia, agora, na última final, que a gente foi campeão, não assisti. A semifinal, eu nunca assisti inteira, só pego partes que as pessoas me mandam, ou seja, eu não assisto, não é uma coisa que eu paro para assistir. Eu gosto muito de jogar, mas é uma coisa que, acho que por eu ser muito imperativa, eu não consigo ficar lá, parar para ver, entendeu? Então, assim, eu acho, não sei, vou te falar que tem algumas coisas na minha cabeça para o futuro, né? Espero que seja ligada ao esporte, mas talvez não dentro de quadra, assim, mas às vezes ligada, participando, Quem sabe, eu né? gostaria. A Cláudia aí embaixo falou que você vai ser cantora. A galera sabe que você está cantando, que você faz dupla, que a galera descobriu. Isso é um biquinho, entendeu? Tô brincando, não, isso aí é só um hobby que eu tenho. E eu acho que, na verdade, assim, é uma coisa que apareceu nessa pandemia, como eu falo que tudo tem um lado positivo e um lado negativo da história, né? E para mim essa pandemia foi muito Sim, positiva, porque primeiro que eu pude olhar mais para mim, né? Às vezes a gente para de olhar um pouco para nós e tem muitas coisas ao redor, mais para a família. Eu acho que eu fiquei muito mais. Eu sempre fui muito família, mas eu acho que agora aflorou mais ainda, né? E foi muito bom sim. para mim. E eu acho que nessa pandemia, eu sempre tive falava assim, gente, eu quero ajudar, eu quero ajudar mais pessoas, o que eu faço para ajudar? É uma coisa que às vezes não é tão fácil a gente. Eu falo da minha dificuldade, assim, de às vezes falar, poxa, qual instituição que eu vou ajudar? Qual que é confiável? Ou que pessoas que eu ajudo? Então, às vezes, aí ia passando, e aí eu não ajudava. Aí eu falava, meu, aí Uhum. deu essa oportunidade com a Elaine, né? Que é a minha amiga que canta realmente, de fazer isso, que começaram as lives. Daí eu falei, nossa, claro, vamos fazer isso. E foi muito legal que as pessoas abraçaram muito a causa, principalmente os nossos patrocinadores lá no Minas, ajudaram demais, doaram muitas coisas, nossos amigos, nossos parentes, ajudaram muito, e foi muito bacana, foi super assim, foi um sucesso realmente, a gente, nossa, você não tem noção a felicidade que é de poder, pelo menos, ajudar um pouquinho, né, algumas pessoas, as instituições que estão Com tanto certeza. precisando. Então, acho que isso foi uma coisa boa, assim, na pandemia, porque eu pude fazer o que eu gosto, que é cantar, e que eu não canto, né, porque, sei lá, às vezes em Sim. festa, só muito pouco, e uma coisa que era para ajudar. Então, foi maravilhoso para mim, e quem sabe, né, a gente nunca sabe o futuro, mas quem sabe, se tiver que ser fazer um showzinho ali, um Uma showzinho duplinha. aqui, ganhar um dinheirinho, por que não, né? Não custa, né? Não custa, ué, claro que Olha, não.
Isso é muito legal que você falou, porque assim, na pandemia, remexi, revirei os jogos, voltei, fiz tudo isso aí que eu tô fazendo para falar com todo mundo, para reviver o vôlei, e tive a mesma sensação que você. Aqui no Rio tem muita gente passando fome, tem muita gente na rua, tem muita Muito. gente ao relento, e assim, você passa na rua, a quantidade de pessoas aumentou muito por causa da pandemia, é muita gente Muito. desempregada, a gente não sabe Muito. quando as coisas voltam. Nós nos reunimos aqui, alguns amigos, que era só para fazer algumas quentinhas, e nós criamos um amigo solidário. Os amigos Aham. solidários, eles doam roupa, doam comida, a gente faz quentinhas, a gente junta agasalhos e a gente doa uma vez no mês. A gente sempre faz, leva na rua, a gente vão 3, 4 Perfeito. carros, a gente Aham. distribui para a galera. A gente distribui Ah, máscara, álcool em perfeito. gel. Tão legal, Carol, sabe? É perfeito. Eu acho que exatamente o que você falou, eu acho que ajudar. Se cada um fizesse um pouquinho, eu acho que muitas pessoas seriam mais ajudadas, né? Eu acho que isso que vocês fazem é maravilhoso. Todo mundo que ajuda, mesmo o pessoal que está em casa, que de repente ajudou, ou que fala assim, nossa, eu não tenho como levar, mas poxa, vai lá e deposita para você, ou doou na nossa live, eu acho que já ajuda muito. Então, essas pessoas têm Pra que, caramba, com têm que certeza. sentir gratidão de estar podendo ajudar de alguma maneira, né? Mas muito bacana o trabalho de vocês também. E eu acompanhei o seu também, parabéns, porque assim, as pessoas ali, eu falo Obrigada. que não é, a gente não está fazendo nada para ninguém, porque por nada, a gente está fazendo, a gente está doando com o coração, está fazendo algo que Aham. a gente gostaria de ganhar. Doar não é Ah, com nada mais do que você certeza. dar o que você gostaria. Então, Se eu, eu se, acho que a gra... pandemia serviu para isso. A eu gente acho tem que que ficar mais assim, solidário com as pessoas, não tem? Mais solidário, mais exatamente. humano. Eu acho que assim, a gente tem, graças a Deus, nós temos uma casa, nós temos comida, nós temos um lar, nós temos uma família, graças a Deus, com saúde, mas você imagina quem não tem uma casa, quem não tem que comer. Muitas pessoas a gente ouve falar assim, nossa, eu parei de receber, eu não tenho que comer. Isso é a pior tristeza que tem, você não conseguir dar uma comida para o seu filho, chegar em casa, ver seu filho e não conseguir dar uma comida para ele. Imagina, para mim é uma coisa que eu nem imagino. Então, assim, eu acho que Nem um pouquinho que a postura. gente puder. Então, um pouquinho que a gente puder ajudar, acho que já vai ajudar muita gente, com certeza. Nossa, com certeza. Ó, vou te fazer mais uma pergunta, porque essa aqui é a curiosidade do pessoal. Quem são suas Aham. amigas do vôlei? Quem são aquelas que você fala assim, essas são minhas parceiras, minhas amigas do peito que eu posso contar dentro e fora das quadras? Cara, eu tenho vários, né? Mas várias amigas, mas poxa, a Pri Daroit é uma amiga incrível, a Rosa Maria, a Nayane, a Nath, a Gabi, mais recente, bom, a Leia, que é minha amiga. Leia. A Leia é a best friend forever. Não Todo largo mundo fala nunca mais. dela. Ela é demais. Eu amo a Mara de paixão, uma jogadora que, claro, não tenho tanta conversa todo dia, mas eu sei que é uma pessoa que, se eu precisar, ela vai estar ali. E hoje em dia também, muito a Thaísa também, que eu convivi, Maravilhosa, eu sou e apaixonado. maravilhosa, uma pessoa, coração maravilhoso, a Sheila também, enfim. Eu ficaria falando horas aqui de várias pessoas que são minhas amigas, a Mari, a própria Mari Stambrecht, a Érica também, enfim, várias jogadoras que poderiam estar falando, e com certeza eu vou estar esquecendo de alguém aí, que me perdoem, mas eu tenho várias pessoas que levo no coração. Também, assim, também por ser a pessoa que você é tão querida, porque pela quantidade de pessoas que falaram de você, que você é uma pessoa querida, que você é boa de grupo, que você ajuda, que você incentiva, eu acredito que é difícil você passar por um clube e você não fazer grandes amigas. Ai, graças a Deus. Não sou uma pessoa fácil, mas eu acho que com o passar dos anos eu tive um amadurecimento, talvez, da minha pessoa, que eu acho que eu fui chegando e eu acho que tenho muito que aprender, mas eu acho que cada ano, graças a Deus, eu posso tá evoluindo um pouco mais, né, em questão até pessoal mesmo. Eu acho que eu cometi muitos erros no passado, óbvio, mas que agora eu tento não cometê-los de novo, ser uma pessoa melhor. Isso é muito bom. Para fechar com chave de ouro aqui, a pergunta que todos os torcedores, sendo minas tenistas ou não, quando retorna a temporada? Vocês têm assim uma ideia? Porque a pandemia não acabou ainda, né? Mas assim, todo mundo Não. queria ter uma ideia de tipo assim, elas vão treinar, elas não vão? O que que elas vão fazer? Na verdade, assim, era para a gente já estar lá, né? Era para dia 13 a gente se apresentar, só que infelizmente o governo de Minas, eles não liberaram, né? O Minas ainda está fechado, então a gente está com essa dificuldade. Provavelmente dia Sim. 10 a gente está se reapresentando, mas ainda para treinar em ginásio, essas coisas, ainda a gente não tem previsão.
Mas se Deus quiser, a gente já vai estar junto das pessoas, pelo menos na próxima semana. Espero que a gente já possa estar lá, já fazendo algumas coisas, já fazendo nossos preparativos para voltar, que isso é o mais importante, né? Voltar, treinar junto, estar junto com o grupo. Gataz, isso é posso muito chamar importante. você aqui, porque tem 7 segundos, posso chamar você rapidinho só pra gente fazer o bate-volta? Pode, pode.